Graça e paz. Aleluia. Eu queria que nós dessemos um aplauso a Jesus. Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão esplêndido, ele é tão glorioso. Vocês não eram nascidos de novo, hoje vocês são nascidos de novo. Vocês não tinham a vida de Deus, hoje vocês têm a vida de Deus. Vocês não eram como povo, vocês não eram nada, agora vocês são povo e povo de Deus. Quem diz isso é 1 Pedro 2, 9 e 10. Não éramos nada, agora somos povo. Povo de Deus, porque qualquer povo na terra vai se tornar um nada sem Deus. Mas qualquer povo na terra que tem Deus vai sair da terra e vai para o céu com ele. E vamos herdar os céus. Antes de eu ministrar, vou falar pouco tempo, só 3 horas. Mas eu vou para o sol também, né? Já. Fazer uma pergunta. Quem não pôde estar no congresso? Levante a mão. Está vindo hoje. Hoje. Obrigado por você ter vindo hoje. Com certeza absoluta, você não veio ao congresso por alguns impedimentos que eu quero profetizar que para o próximo ano esse impedimento não vai acontecer. Você que é líder de célula, que está aqui. Quem aqui tem uma célula? Pelo menos uma célula. Ou mais célula. É para você essa palavra agora. Esse é o seu ano. Esse é o seu tempo. Deus vai multiplicar as suas células e vai fazê-las crescer, agregando vidas. Significa que vidas serão salvas. Quem recebe aí? Uma expressão da visão. As células fazem a igreja crescer. Sim ou não? Mas os 12 fazem a igreja multiplicar. A multiplicação, o segredo da multiplicação não está nas células. Está nos 12. Se a gente fecha as gerações, a gente multiplica. Porque cada 12 tem que ter pelo menos uma célula. Só que, na visão e corrigindo algumas coisas que estão fazendo na visão que não estão corretas, é que alguns 12 se tornam 12. São levantados 12. São ungidos 12. São reconhecidamente levantados e ungidos como 12. Não pode parar de fazer célula. Mesmo como 12, eles têm que manter a chamada de cuidarem de uma célula e a partir deles nascerem outras gerações, porque os 12 são multiplicadores da visão. Se alguém aqui é 12 e não está cuidando de uma célula, comece uma célula. Peça a bênção ao seu pastor, meu líder. Eu quero começar uma célula. Por quê? Porque se os 12 param de ganhar vidas, a visão para de crescer. E se os 12 param de formar 12, a visão para de multiplicar. Você não vai ter só células. Você vai ter seus 12. Tem gente aqui que vai ter a segunda geração, que já é um grande êxito. 144 discípulos seus, 144 discípulos da esposa, 288 células, no mínimo, cada célula com 10 pessoas, 2.800 pessoas. Quem pode aí agradecer a Deus por isso? A coisa só é difícil quando eu faço difícil. E eu quero lhe ensinar, ele dá uma ferramenta de sabedoria.
Faça do difícil fácil, mas não faça do fácil difícil. Ganhar vidas é mais fácil do que você imagina. É só pregar o evangelho para elas. Fazer uma meta, orar, jejuar e depois ministrar. E essas pessoas vêm para Jesus. Pai, eu quero louvar pela vida desses líderes, desses homens, dessas mulheres de Deus. E obrigado porque eles são ferramentas de multiplicação e de crescimento. Obrigado pelos líderes da visão no Japão, William, Márcia, e pelos meus 12 do Japão, que eles sejam guardados e blindados e protegidos e que o pecado não os alcance. Assim como a geração deles e a igreja local e as igrejas que vão nascer. Que esse ano seja o ano da multiplicação, do crescimento, jamais visto. Como o Senhor disse, o tempo do Japão chegou. E que assim se faça, no nome de Jesus, e quem concorda se expresse. Amém. Aleluia. Agora, pode sentar? Olha que obedientes vocês são, né? Arigatou gozaimasu. Pode sentar e depois eu vou pedir que vocês venham para os seus lugares depois para ir fazer uma foto. Mas quem quiser ir para a sombra, pode ir para a sombra enquanto eu estou ministrando. Até para você não ficar concorrendo entre o sol causticando a sua mente e você dizendo, ai, meu cérebro está fervendo, não estou entendendo nada. Então, se você quiser uma sombrazinha, né? Aqui a gente pode pegar, ter ação para ir para a sombra, uma sombra de ação, não uma assombração. Aí você pode ir para a sombra, pode ir ali, fique tranquilo, tá? Se você quiser ficar no sol, já é um problema seu. Você recebeu uma instrução. Aí você, estou bem aqui no sol, preciso ficar mais bronzeado, estava muito pálido, estava muito feio, estava muito sem graça, eu quero ficar moreninho. Bem, se eu ficar mais moreninho do que eu sou, eu fico toscado, né? Mas eu sou pretinho, eu sei disso, eu sou um pretinho enquanto eu dei um testemunho, né? E foi tremendo. Queridos, diga a palavra multidão. Fala de novo. Fala mais alto. Fala com mais autoridade. As mulheres, os homens, os casados que são felizes, os solteiros com mais intrepidez, os solteiros virgens. Ok, eu só precisava ouvir isso. Multidão. Como conceituar uma multidão? Pergunte para mim, Pastor René, o que é uma multidão? Pergunte para mim, Pastor René, o que é uma multidão? Fala mais alto. Então vamos lá. Lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, Deus olhou para o homem que se chamava Jacó, diga Jacó, e disse para ele, a partir de hoje você não é mais Jacó. A partir de hoje você se chamará Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Lhe farei pai de multidão. De ti nascerá uma nação. E ela será poderosa. E ninguém poderá vencê-la todos os dias da sua vida. Uma multidão não nasce em uma geografia. Uma multidão nasce em uma pessoa. Um país, um território não nasce em um espaço físico onde os nossos olhos contemplam. Uma geografia, um território nasce em uma pessoa.
eu sou aquele que olha o território e sou aquele que profetiza sobre o território. Deus primeiro coloca o território dentro de mim e depois o território vem para fora. Deus coloca a multidão dentro de mim e depois a multidão vem para fora. Ninguém vai ter uma multidão lá fora sem antes ela ter passado por dentro. Quando Deus disse a Abraão, o avô de Jacó, farei de você uma multidão, ele era velho, a esposa era velha e ela era estéril. Como ser pai de multidão no improvável? Deus não estava dizendo, não é por aquilo que você está vendo, é pela porção que eu vou botar dentro de você. Então, tudo que você vai ter lá fora vai passar por dentro. Se você não consegue ser líder de multidão aí dentro, você não será o líder aqui fora. Tudo começa aí dentro. Deus olhou para ele e disse, você vai ser pai de multidão, e olhou para Sara e disse, você vai ser mãe de multidão. Sara disse, eu sou velha, e meu marido é velho. E eu sou uma pessoa limitada. Eu não tenho mais menstruação. Além de ser velha, eu sou estéril, e eu já passei da fase de gerar filho. Deus disse, é por isso que eu vou lhe dar uma multidão. Porque a multidão não nasce da minha lógica. A multidão nasce do milagre. E vai ser pelo milagre que a multidão vem. Se você olhar para as suas possibilidades, a multidão não virá. Então nós nos olhamos, quem sou eu, René de Araújo, para ter... Preciso da minha água aqui, por favor. Para ter... Olha aqui para a minha mão, por favor. Quem sou eu, René de Araújo, para ter uma multidão? Segundo uma pesquisa, 5 milhões de pessoas já passaram pelo encontro com Deus. Você sabe que são 5 milhões de pessoas? Muito mais do que alguns estados do Brasil. De gente que passaram por um encontro que eu escrevi. Nunca ganhei R$1 por isso. Se eu ganhasse R$1 por encontro que fizeram, eu teria 5 milhões na conta. Se eu ganhasse R$1 por cada pessoa que passou pelo encontro, meu Deus, eu seria um arquimilionário. Se eu ganhasse dinheiro com os livros que eu escrevi para desatar as gerações, eu teria ficado muito rico. Porque só de Escola de Líderes vendemos em 5 anos mais de 3 milhões de cópias. Nunca ganhei R$1 de royalties. Só para poder facilitar a visão correr e chegar até o Japão. E chegar nas nações da terra. Porque a visão não tem preço. Embora a lei da recompensa traga os resultados. Mas isso é para você entender. Quem é René de Araújo? Eu tenho um nome que é favorável. O meu nome é Terra Nova. Quando a pessoa chama Terra Nova, ela profetiza sobre mim que eu vou ter Terra Nova. Meu nome em inglês é New Land. Ok? Que aqui fala um pouco de inglês, eu falo inglês. New Land é Terra Nova. New Land é o nome que se dá para Jerusalém. O meu nome é Jerusalém. O meu instrutor do exército, o meu capitão, ele me chamava de Canaã. Eu não entendia, ele era crente, eu não era. Quando ele dizia assim, Terra Nova, eu, presente. Ele dizia, Canaã. Que nome você tem? Canaã. Canaã, conversa de Canaã. Eu sei lá o que é Canaã. Ele estava profetizando que eu um dia entenderia o que é Canaã e hoje eu levo multidões para Canaã. O meu próprio nome arrasta as pessoas para Canaã porque eu sou Jerusalém, eu sou Canaã, eu sou Terra Nova.
Que coisa fantástica, o meu nome identifica. Você sabe que a maioria das pessoas pensa, no mundo secular, que meu nome é um nome criado de marketing? Que eu botei esse nome como marketing, como Cash Luna, como Curve Dollar. Não é o nome deles, é um cognome. Só que o meu nome é o nome dos meus avós, dos meus antepassados. Terra Nova. Então, o meu nome profetiza que Deus sempre vai me dar terras novas, territórios novos, territórios novos, territórios novos. Se vocês são meus filhos espirituais, vocês vão ter territórios novos, territórios novos, territórios novos, territórios novos. Porque uma multidão não começa num aglomerado. Uma multidão começa em uma pessoa. Essa pessoa precisa ter a transição do nome. Jacó não é um nome favorável para ser pai de multidão, embora ele tivesse a promessa desde que nasceu. A palavra Jacó não tem nada a ver com... Alguém perdeu uma pulseira aqui? Não tem nada a ver, está com Melissa? Não tem nada a ver com essas traduções que tem aí. Ah, é um usurpador. Ah, a palavra Yaakov significa aquele que segura no calcanhar. E aquele que persegue a bênção até ela se manifestar. Então, quando você lê no hebraico, para o hebraico, você sai das interpretações. E ali nasceu um cara que segurou no calcanhar do seu irmão para sair de um território, para avançar para um outro território. E Deus olhou para ele e se agradou dele. Feliz daquele a quem Deus se agrada. E hoje eu quero tomar esta atmosfera que está aqui e falar para você que Deus se agradou de você. Quem recebe, se expresse. Deus se agradou de você. Quais foram os erros de Jacó? Me diga um erro de Jacó, um erro. Me diga um dolo de Jacó. Me conte um pecado de Jacó. Ah, ele enganou o seu pai. Não, a mãe dele criou uma estratégia porque sabia que ele era o herdeiro da promessa. E não aquele que causava dor e perturbação ao coração dos seus pais. E ela sabia que o outro tinha conquistado o coração do seu pai por alguns interesses. Mas Jacó lutava para conquistar o coração do seu pai apenas por ele ser filho. E Deus se agradou disso. Verdade é que Malaquias capítulo 2 diz assim: eu amo Jacó, diz o Senhor. O que é que o Senhor diz? Eu amo Jacó. E eu odeio Esaú. Agora, Deus pode odiar alguém? Mas está lá. Odeio Esaú. Respaldo tudo que Jacó fizer. Mas o que Esaú plantar, eu vou lá e arranco. Olha Deus zangado. E se ele construir, eu vou lá e derribo. É onde aparece o verbo derribar. Derribar, seja, eu arranco os fundamentos. Porque Jacó me honrou, mas Esaú desonrou a mim e aos seus pais. Quem comete desonra, perde o seu legado. Pessoas que desonram não têm direito a conquistar territórios. Você sabe quem foi que administrou a morte de Jesus? Como era o nome do homem que estava sentado no trono? Quem lembra? Que reinava sobre Israel. A época que Jesus viveu em Israel. Quem lembra o nome dele? Pode falar. Herodes. Quem era Herodes? Herodes era chamado o urso de Avilá. O homem do pelo vermelho.
o filho de Esaú. Quem estava no trono, arquitetando a morte de Yeshua, era Esaú. Deus vê futuro. Deus sabe de tudo. Quanto a isso, Jacó era chamado de Israel, que é o patriarca dos filhos, inclusive Judá, que gerou Yeshua. Então, enquanto um gera o Salvador, o outro quer matar o Salvador. Como Deus sabe de tudo, Deus eliminou a Esaú e Deus honrou a Jacó. Então tem gente que a gente pensa que não vai ser nada, que não vai dar em nada, que é um fugitivo de deserto, que está dormindo, mas ninguém na Bíblia, ninguém na história dos patriarcas teve o sonho e viu o céu aberto, anjos subindo e anjos descendo, exceto Jacó. Deus abriu os céus para ele e mostrou que a vida dele era uma notícia, era um WhatsApp, era um Facebook, era um Instagram, era um digitar de notícias da terra para o céu. Porque está assim, os anjos subiam levando notícias de Jacó, levando notícias da terra, e os anjos desciam, trazendo notícias dos céus para Jacó e trazendo notícias dos céus para a terra. E ele disse, este não é um outro lugar, a não ser... Não, esse não... foi em Betel isso. Esse não é um outro lugar, a não ser a casa de Deus, a porta do céu. Quem viu a casa de Deus e a porta do céu? Jacó, ainda era Jacó. Não tinha sido transicionado. A sua mente não tinha sido transicionado, a sua identidade não tinha sido transicionado, o seu ministério. E Deus já estava mostrando para ele o céu, estava mostrando para ele a terra, estava mostrando para ele a porta de entrada, estava mostrando para ele o avivamento. Ele viu anjos como ninguém viu. E eu quero dizer que você, seu comportamento, leva a notícia para o céu. Isso provoca do céu um resultado. E vem notícia do céu para você em linha com a palavra. Homens e mulheres de Deus, está chegando notícias para você, para sua casa, para sua família. Quem crê, quem recebe, por favor, reaja. Como você crê, você recebe. Pode ser mais forte isso? O que vemos aqui? Um homem determinado. Isaías 18 diz que Israel, Jacó, é o primogênito do Senhor. Vá dizer que Deus está errado. Na simbiose, quando uma gestação é de gêmeo, o primogênito não é o que nasce, é o que sobe. É o que fica por cima, que foi gerado primeiro, e tem que dar lugar para o outro. Como Deus sabe que é o primogênito, não adianta transferir a bênção para quem não é primogênito. Porque o primogênito legítimo do céu era Jacó, não Esaú. Mas a mãe se precipitou e deu o nome de primogênito para Esaú. E Deus disse, não adianta dizer que ele é primogênito, porque no céu o primogênito é Jacó. Então, o que está escrito no céu a seu respeito, nenhum homem na terra pode mudar. Eu acho que alguém aqui pegou e vai receber para a sua vida. Tem coisas escritas nos céus a meu respeito. Um dia, um pastor sentou à mesa e ele, no bom testemunho dele, ele disse, eu sou bisneto de pastor, eu sou neto de pastor, eu sou filho de pastor, eu sou sobrinho de pastores, eu sou irmão de pastores, minha família é de pastores. E ele começou a falar e começou a me bater uma inveja. Ele olhou para mim e falou, e você? Eu disse, eu sou improvável. De onde menos se espera,
nasce um milagre. Porque meu pai era espírita, minha mãe era católica, apostólica, romana, idólatra. No meio desse avivamento entre espírita e católico, nasce um profeta. Quando Deus quer, Deus faz. Não interessa onde você nasceu. O que faz a diferença é o que está determinado nos céus a seu respeito. Por isso que Deus lhe salvou, você não está entendendo até hoje. É porque Ele tem negócio com você, Ele tem negócio com a sua casa, Ele tem negócio com a sua família. Se a sua família é de líderes, glória a Deus. Mais fácil para o projeto se cumprir. Mas se não é, agindo Deus, quem impedirá? Todo mundo dizia, o primogênito é Esaú, o primogênito é Esaú. Deus disse, não é. Jacó é o meu primogênito. O primogênito não é aquele que está na boca dos homens. É o que sai do trono de Deus. Deus viu que ele era o primogênito. Verdade é que Esaú se tornou um encalço do seu irmão para matar o seu irmão. Ele tinha 14 mil homens, 1.400 homens, com flechas. Cada aljava tinha média de 10 flechas. 14 mil flechas, muito mais do que um corpo aguenta. Vamos matar Jacó. Vamos matar Jacó. Por quê? Porque ele tirou a minha herança. Que tirou nada? Ele vendeu, porque ele não tinha consciência que ele era primogênito. Do que me vale ser primogênito? Primogênito do nada. E trocou por um prato de lentilha. Você sabe dessa história, mas ali tudo era um plano divino, porque Deus queria desmascarar o caráter dele, que ele foi afronta para Deus, ele foi afronta para os seus pais, ele, segundo a Bíblia, ele foi a tristeza de Rebeca, ele foi a tristeza de Isaac. Ele foi a tristeza dos seus pais biológicos. Então, a gente sabe que tem filhos que viram a tristeza dos seus pais. E eles têm que se converter. E ele se deu em casamento só por afronta. Casou com mulheres que não deveria casar só para afrontar seu pai e sua mãe, que disseram, não faça, eu faço o que eu quero. Então ele era um rebelde. E Jacó era um fugitivo, porque ele queria as coisas de Deus, ele tinha que se esconder, ele tinha que entrar em grutas, ele tinha que fazer de pedra travesseiro, e no meio disso tudo, num lugar chamado Betel, batizado por ele, campo de luz, casa de luz, templo de luz, Deus abre a escada e diz, tem uma escada, Jacó, que só aqueles que me conhecem têm acesso para ver. Me diga, 2 pessoas na Bíblia que viram a escada dos céus. Me digam 2 pessoas da Bíblia que viram anjos subindo na escada e descendo da escada. Exceto as revelações de Apocalipse, que tem uma outra tônica. Mas Deus mostrou para Jacó que quando ele tem um projeto, ninguém pode sabotar o que está no coração do Eterno. Escute bem, o que Deus pensa a seu respeito. Plano de paz, plano de alegria, plano de vida e não de morte, para te entregar um futuro de esperança. Quem é que recebe Jeremias 29:11? É isso que Deus tem para a gente. Alguém pode celebrar por isso? É muito lindo. E Deus agora monta todo um complô. Ele vai para a casa do seu sogro, que era Labão. No meio do caminho ele encontra a sua amada, que era Raquel. Faz tudo aquilo, dá aquele beijo, chora, dizendo, olha, eu sou seu primo, que bom te encontrar. Amou, teve toda aquela trapaça de Labão, tentando roubar a bênção dele, mas ele prevaleceu, ele ficou 14 anos trabalhando no propósito. Então era alguém que sabia trabalhar pelo propósito. Era alguém que tinha metas. Era alguém que tinha sonhos. Era alguém que era determinado. Não era uma pessoa volúvel. E ele só foi para a casa de Labão porque sua mãe mandou. Fuja, porque seu irmão quer lhe matar. Seu irmão preparou 1.400 homens com 14 mil flechas para jogar no seu corpo. Eu tenho até o peso de cada flecha. 100 corpos não aguentariam aquelas flechadas.
a perversidade de Esaú, no encalço do seu irmão, porque ele era ciumento, competitivo e sabia que mesmo comprando seu pai biológico, Jacó tinha um trato com o pai espiritual. E Deus olhava para ele com diferença, porque ele fazia os caminhos produtivos para que a bênção do Senhor alcançasse. Deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa o que as pessoas estão pensando de você ou tramando sobre você. Se você está andando correto, na hora certa, Deus lhe respalda. Não tem como alguém andar correto, meu filho. Como é seu nome? Gabriel, nome de arcanjo. Arcanjo, Gabriel. Não tem como uma pessoa andar correta e Deus não respaldar. Mas em compensação, não tem como Deus honrar quem anda fazendo as coisas erradas. O problema é que a gente sabota o plano divino e quer que Deus nos abençoe. Não tem como Deus lançar bênção em território de maldição. Por isso que ele disse, se Esaú plantar, eu arranco. Se ele construir, eu derribo. Nada ficará de pé, porque eu amo Jacó, mas eu odeio Esaú. Esse odiar Esaú não é odiar a pessoa, é odiar as atitudes. Deus não está se referindo a um indivíduo, mas às atitudes do indivíduo. Quem é que tem certeza que Deus lhe ama? Diga amém. Quem é que tem certeza que Deus lhe ama? Dê um grito de júbilo de 1 minuto. Vamos lá. Me ajuda a pregar. Tem certeza que Deus lhe ama? Diga aleluia. Quem aqui tem certeza que Deus aprova tudo que você faz? Tudo que você faz, diga amém. Diga não. Deus não aprova tudo que eu faço, vai aprovar você. Quem entendeu? Então não é assim, eu odeio Chiquinho. Não, eu amo o Chiquinho, mas eu odeio as suas obras. O que passa na sua mente, as intenções do seu coração, as suas estratégias malignas, a sua forma de lidar com as pessoas. Ele é um urso, ele é alguém venal, ele não respeita nada. O urso não respeita território. O urso é alguém que não consegue ter uma lida de respeito nem com ele mesmo, nem com a sua descendência. Eles se deglutem, eles são terríveis. Então, por ele ser um urso, que é inimigo do princípio, porque urso na Bíblia significa carnalidade, porque ele é o carnal. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Amós, o urso cria a estratégia até pegar a presa. Então, como ele é estratégico para destruir pessoas, para matar pessoas, eu não gosto do que ele faz. Mas Jacó foge para evitar um problema em casa. Se esconde para evitar um problema em casa. Fugiu da casa dos seus pais para a casa de Labão e agora debaixo do conselho de Rebeca, de Raquel, ele foge para a casa dos seus pais de volta, mesmo sabendo que já havia um óbito na sua casa. Mas ele ia voltar. Quando ele está voltando, ele chega em Peniel. Peniel. Você sabe que quando Deus me deu a revelação sobre Peniel, mudou a vida de milhões de pessoas. Só que eu fiz alguns encontros que o Marlos teve o privilégio de participar de algum deles, de fazer Peniel no Peniel. No lugar do Peniel, olhando para o rio, olhando para aquela paisagem, olhando para aquele ambiente. E foi o Peniel que eu não tinha esforço de pregar, dizendo, olha aqui para o Peniel. Aqui vocês estão em Peniel. É uma identidade. É lindo isso aqui. Eu chamo isso aqui de Jerusalém do Japão. Eu digo ao William, toda vez que eu chego aqui, eu me sinto em Jerusalém, olhando essas paisagens aqui. É similar a você estar no Monte Carmelo. É lindo demais isso aqui.
Isso aqui é uma dádiva de Deus, é um presente do céu que só a eternidade vai revelar, porque Deus entregou isso aqui na mão do M12, na mão de vocês. Porque Deus é muito bom em todo o tempo e tem que ser celebrado por isso. Aí tem que se alegrar por isso. Se você quer saber o quanto é fácil ter isso aqui, adquira uma área aqui. E faça uma igreja. Então é Peniel. Então Peniel é o encontro face a face com Deus. Mas ali naquele Peniel ele é tremendo, porque tudo favorece. Um dia você vai estar em uma dessas ministrações, Peniel no Peniel. Comigo ali. Você vai ver o rio. Todas as vezes que eu fui lá, Deus deu um sinal tremendo. Da última vez, subiu uma nuvem de fumaça. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir pregar. Ela veio, se deteve em areia, ficou ali, uma parede. O guia e o nosso agente da época, que trabalhava para a gente, ele disse, e ela não está avançando. Enquanto eu ministrei, a nuvem não avançou na nossa direção. Entramos no ônibus, fomos embora, nem lembrávamos da nuvem. Quando chegamos no hotel, disseram, o lugar foi varrido pela nuvem. Era vento com nuvem, mas não chegou até a gente. Foi a última experiência que eu tive em Peniel. O lugar onde a gente vê Deus face a face. Aqui é um lugar profético. Você pode ver Deus face a face. Como também eu posso ignorar e não querer ver a revelação de Deus. Mas cada geografia que a gente está é o lugar apropriado para Deus se revelar. Só tem uma questão, é não sermos Esaú. É assumirmos a identidade daquele a quem Deus ama. O que Deus amava em Jacó? A disposição de servi-lo, a vontade de ir atrás dele. Tudo era por causa de Deus. Ele dava glória a Deus. Ele orava para o rebanho multiplicar, para ele cuidar. Labão dizia, se nascer listadinhas, são suas. Se nascer lisa, são minhas. Ele orava e nascia só listadinhas. Ele dizia, não, agora eu troco. Não quero mais. Agora vai ser, as listadinhas são minhas. E as lisas são suas. Ele ia e orava. E nascia só as que eram limpinhas, bonitinhas, branquinhas. Aí Labão dizia, não. Agora é listada. Ele orava de novo. Sabe o que é que ele fazia? Ele colocava uma cerca. E as ovelhas ficavam olhando para a cerca. Tinha a sombra da cerca. O cérebro das ovelhas entrava listrado, nascia listrado. Quando era para vir lisa, ele tirava a cerca, só nascia lisa. Ele usava a estratégia. Ele orava, Deus dava a estratégia, ele fazia. Falar para vocês vão orar, Deus vai dar estratégia e vocês vão fazer. E vai começar a nascer ovelha no seu rebanho. Multiplicar o seu rebanho. A neurociência hoje exalta a ideia de Jacó. Então Jacó era o cara da intimidade, que orava para que as coisas acontecessem. Porém, teve um dia que ele falou para Deus, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e eu sobreviver, eu te darei o dízimo de tudo que eu recebo. Nunca dizimou. Nunca entregou. Em Peniel, quando ele está ali, ele falou, passem as mulheres e as crianças, e depois os homens, e me deixe aqui, que eu vou orar ao Senhor, e Deus vai falar comigo. Deus disse, vou mesmo. Vou te pegar hoje. Hoje sou eu e você, Jacozinho. E lá aparece um homem, quando ele está sozinho, e começa a revelar o caráter dele. E uma das coisas foi, você está fazendo pacto e não está cumprindo. Você não está honrando um pacto com o Senhor. Como é o teu nome? Aí você já sabe. Começou e o anjo não dizia quem ele era. Hoje você canta. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. Foi só isso não. Ele lutou com Deus e prevaleceu. O que é isso? Não é que Jacó teve mais força. É que Jacó disse, eu não te largo
enquanto o Senhor não me abençoar. O Senhor disse tudo que eu sou. O Senhor revelou o meu caráter. O Senhor revelou a minha dificuldade. O Senhor revelou as minhas demandas. O Senhor revelou os meus defeitos. O Senhor revelou e denunciou a minha vida do passado, a minha vida do presente. Denunciou a minha vida do futuro. Eu vou ficar desse jeito. Ah, você não sai daqui enquanto eu não me abençoar. E só soltou depois que o anjo o abençoou. E disse para ele, eu quero dizer uma coisa para você. A bênção aqui é que você não vai ser mais Jacó. A bênção aqui agora é que você será Israel. Você vai ser pai de uma grande multidão. Eu quero declarar que quando Deus tratar o seu caráter, te der a identidade nova, quando você souber quem você é em Deus e deixar essas demandas que te atrapalham, você vai virar pai e mãe de multidão. A multidão não nasce numa geografia externa. A multidão nasce dentro de uma pessoa. E essa multidão vai estar dentro de você. Você vai começar a sonhar por vidas. Você vai começar a chamar a existência vidas. Você vai buscar a vida dentro de você. Você vai dizer, Senhor, eu tenho dificuldades. Eu tenho algumas áreas da minha vida. Elas não estão prontas. Elas não estão boas. Elas não estão adequadas. Eu ainda não consegui me libertar disso. Mas hoje o Senhor virá com teu braço forte. Com a tua presença. O Senhor mudará o meu caráter, essa minha identidade difícil, e o Senhor fará de mim um líder do sobrenatural, e o Senhor marcará a mim e a minha geração. Seremos uma geração de homens e mulheres transformados. Eu não vou levar aquilo que não é meu, eu não vou caminhar aquilo que não me pertence, eu não vou buscar para mim mesmo aquilo que não está no teu coração. Eu quero ler o que está no teu coração, Senhor, e o Senhor vai olhar para você e vai dizer, as notícias que chegavam nos céus a seu respeito não eram favoráveis, por isso que eu mesmo vim aqui, Jacó, para conversar contigo, para dizer para você que a partir de hoje você será uma semente profética no território que você está. Você será pai de multidão, pai de multidão. De ti nascerá uma nação forte e poderosa que ninguém poderá vencer todos os dias da sua vida. Se essa palavra cabe em você, por favor reaja, fica em pé, dá um grito de libertação, porque Deus vai realizar este novo no seu histórico. Diga aleluia! Só Deus pode fazer de um Jacó um Israel. Porque mesmo como Jacó, ele era apaixonado. Israel é um prefixo e um sufixo. O prefixo Isra, voltando para El, o Todo-Poderoso. Deus disse, quando você me busca, as suas atitudes me afastam de você. Mas como Israel, eu quero dizer, Jacó, que não é mais você indo atrás de mim, sou eu vindo atrás de você. Não é mais você querendo entrar em mim, sou eu que vou entrar em você. Eu vou fazer morada em você. E de dentro de você eu vou startar a multidão que seu pai orou, a multidão que seu avô orou, e a promessa que eu fiz para eles, para Abraão, para Isaac, recairá em você. Olha que coisa tremenda. Abraão cavou poço, correto? Isaac desentulhou poços, correto? Jacó colocou placa, é meu. Você tem que aprender a botar placa. Jacó era de direito de posse. Isso é meu. Meu irmão quer me roubar daquilo que é meu. Quer me enganar e quer tirar aquilo que é meu. O que é meu ninguém tira. Então ele era um resoluto. Era um determinado. Ele disse, meu avô cavou os poços. Os filisteus e os inimigos entulharam os poços. Meu pai desentulhou os poços e eu vou botar placa, Poço de Jacó. Não tem um poço em Israel com o nome Poço de Abraão, Poço de Isaac. Quando Jesus chega, está a mulher no poço de Jacó. E Jesus começa a falar com ela diz, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Que poço? Quem deu o poço foi Abraão. Quem desentulhou foi Isaac, mas quem colocou a placa foi Jacó. Quem bota a placa é o dono. Aleluia!
Quer dizer para você que Deus vai te usar para você botar a placa daqui para frente, dizendo, eu não vou abrir mão daquilo que é legado do meu pai, daquilo que é legado do meu avô, que é a minha herança. Eu sou herança, eu sou porção de Deus. Eu coloco a placa. Sua igreja vai ser um poço onde vai tirar água para a vida, onde as pessoas, ah meu Deus, você não está aqui, onde as pessoas beberão desta água, onde essas pessoas viverão o extraordinário. Tem alguém aqui crendo e alguém aqui que recebe? Quem se antecipa, governa. Quem se antecipa não passa vexame. Não adianta cavar poço se você não identifica. Não adianta desentulhar poços se você não identifica. Quem estava no poço de Jacó? Uma mulher que dizem que era uma prostituta. Mentira! Não tem isso na Bíblia? Que absurdo! Era uma mulher que tinha 5 casamentos. E o último casamento ainda não era dela, porque ela não tinha casado ainda. A conversa era essa. O hebraico é claro, mas traduziram como se a mulher fosse uma prostituta. Jesus não ficaria batendo papo com uma prostituta por lei, senão ele deixaria de ser rabino. Porque ele tinha quebrado um princípio. Nenhum rabino poderia ficar sozinho com uma mulher, se ela fosse de vida suspeita. Aquela mulher era uma adoradora. O texto de João, capítulo 4, denuncia a natureza dela. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço para adorarmos ao Senhor. Ela foi adorar. E ela atraiu Deus. Ela atraiu Jesus. Por quê? Porque Jacó atraiu a Deus. E agora a sua descendência está atraindo a Deus. E quando aquela mulher está ali, que representa a igreja sedenta, Jesus aparece. E por que Jesus tirou os 12? Porque às vezes eles atrapalham. Eles interpretam. Eles julgam, eles saciam a liberdade. E Jesus fica com ela. E o assunto de Jesus e ela é sobre Jacó. E o tema sobre Jacó é adoração. E é o texto bíblico que fala 10 vezes o verbo adorar. Gibor, ou Shabor, ou proskineu. Eu me ajoelho, eu me prostro, eu beijo os teus pés. Aparece 10 vezes em variantes diferentes. Adoração, 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 adoração. Capítulo 4, de 20 a 24. Em 4 capítulos, eles falam de adoração 10 vezes. Pode abrir a Bíblia e conferir. E Jesus fica admirado. Viu a filha de Jacó. O que ela está fazendo ali? Requerendo o direito do seu pai. Abraão cavou o poço. Isaac desentulhou o poço. Meu pai colocou a placa e disse aos filhos, pode beber. E nós viemos beber da água da adoração. Jesus disse, bem sei quem era Jacó. Estou vendo a descendência dele. Você sabia que aquele poço, que aquela mulher está ali, era uma herança de quem? Que só Jacó poderia herdar. Ela estava como plantonista da herança. Sabe qual é o seu problema? É que você larga a sua herança no meio do caminho, vai atrás de uma aventura, vai atrás de outro pastor, vai atrás da internet e larga a sua herança lá para trás. Faça como aquela mulher, segura-se no poço, que o Senhor vem. Conversa e diz, eu vou te dar hoje água, que nunca mais você terá sede. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus respeitou essa mulher, depois que revela a vida dela, como ele revelou a vida de Jacó, agora está revelando a vida da descendente. Ela corre para a cidade e lá vem os 12 com pão na mão. Como é que Jesus manda 12 comprar pão para 13?
Um só bastaria. Fique ali com 11, mandaria Judas comprar pão. Quem sabe iria resolver o problema lá. Em Samaria não gostavam de judeus. Vem ele com os pães, e aí passa a mulher correndo, depressa. Ele chega e oferece pão para Jesus. Jesus fala assim: obrigado. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí, quando olha para trás, vê a mulher fazendo o que os 12 não fizeram. Uma cidade atrás dela. Achei o Messias, aquele que revela tudo que somos. Às vezes os 12 vão sem a revelação. Vão com interesse só do estômago e não do propósito. E uma pessoa que estava com verdadeira sede, estava no lugar da placa, no lugar da posse. Vai e traz o resultado. A cidade atrás. E Jesus disse: agora olhe. Vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu lhes digo que acelerou o negócio. A colheita é agora. Os campos já estão brancos para a ceifa. Homens e mulheres de Deus, a aceleração chegou, 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 a aceleração chegou. O tempo da colheita chegou, porque a multidão está dentro de cada um que crê no propósito divino. Quem recebe, rasga os céus, faz alguma coisa. Digo, a multidão não nasce numa geografia. Uma multidão nasce numa pessoa. Você só vai ter por fora. Você só vai ter por fora aquilo que está aqui dentro. O que está aqui dentro vem aqui para fora. Quem aqui é pai e mãe de multidão. Quem aqui vê multidão, vai ter multidão. Quem vê 4, vai ver 4. Quem vê 100, vai ver 100. Quem vê 1000, vai ter 1000. Quem vê 40 mil, vai ter 40 mil. Você é o que você vê. Você tem o que você profetiza. Então eu estou diante de pais e mães de multidões no Japão. Os que recebem, comecem a glorificar a Ele. Em nome de Yeshua HaMashiach. Diga eu creio. Diga eu recebo. Em nome de Jesus. Erga as 2 mãos.